Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 14 a 17, a palavra de Deus diz: Simão acaba de relatar como Deus primeiramente visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios que têm sido chamados pelo meu nome. Nós estamos aqui no período do início da Igreja de Cristo, após a descida do Espírito Santo em Pentecostes, e nós vemos um dilema que se apresentou à igreja. A igreja nasceu no contexto do povo judeu, mas a promessa de Deus, a promessa do Espírito Santo, o mandamento de Cristo era que o evangelho fosse até os confins da terra. Ou seja, ele não poderia viver confinado ao contexto do povo de Israel. O Senhor desejava alcançar todas as nações da terra e por isso algumas situações se apresentaram ali. Nós vemos que o apóstolo Paulo, Barnabé e depois Silas e muitos outros servos de Deus estavam trabalhando dentre os gentios. Pedro anteriormente já tinha ganhado Cornélio, toda a sua família para Jesus, e nós vemos que um problema se levantou porque os cristãos de Jerusalém achavam que para serem salvos não bastava somente a graça de Cristo, que os cristãos, os novos cristãos precisariam observar as leis judaicas. Mas depois de ver que o Espírito Santo estava sendo derramado sobre os gentios, assim como era derramado sobre os judeus, que o Senhor não tinha feito acepção de pessoas, que o Senhor não tinha preferido os cristãos de Jerusalém, mas pelo contrário ele tinha feito sinais, maravilhas, prodígios, batizado no Espírito Santo a todos aqueles que eram alcançados pelo amor de Cristo. Então Paulo, Barnabé chegaram até a igreja de Jerusalém e o apóstolo Tiago, o pastor da igreja em Jerusalém, chegou naquele concílio a uma decisão. Não, nós não vamos obrigar os novos cristãos, os cristãos gentios a serem novos judeus. Não, agora nós vamos falar a respeito da graça de Cristo. Mas algo interessante, eu falei tudo isso para contextualizar esse texto, mas algo interessante nessa passagem é que Tiago, ele começa a falar da profecia bíblica que falava da restauração do tabernáculo caído de Davi. E é aí que eu quero tirar algo para mim, para nós hoje, nesse texto. O tabernáculo de Davi foi edificado quando Davi era rei de Israel, quando Davi reinava, governava em Jerusalém, e aquele tabernáculo foi edificado, aquela tenda para abrigar a arca do Senhor que Davi recuperou para Israel. E aquela tenda, ela era muito diferente do tabernáculo de Moisés. É completamente diferente do que foi depois dele o templo de Salomão, onde havia divisões, onde havia o átrio externo, onde havia o lugar santo, onde havia o santo dos santos, onde só o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar na presença de Deus. Não, o tabernáculo de Davi não era assim. O tabernáculo de Davi era uma tenda única, sem divisão, sem separações, onde as pessoas chegavam ali e se deparavam com a presença de Deus, se deparavam com a Arca da Aliança. E isso trouxe em Israel um período de uma comunhão
plena com Deus. Era quase como se eles vivessem no período do Novo Testamento, só que isso 1000 anos antes de Cristo. Ali havia adoração contínua, havia sacrifício contínuo. Ali durante cerca de 40 anos não cessou a adoração direta diante da arca do Senhor, que representava a presença de Deus. E isso, meu amado, mostra como Davi era um precursor, um protótipo de Jesus. E ele, sendo esse protótipo, ele começou a adoração que depois iria voltar a ser assim depois de Cristo, quando o véu se rasgou e a separação entre o homem e Deus foi destruída. E nós vemos que Deus tem saudade desse tipo de adoração, das pessoas pertinho dele, de não haver acepção de pessoas. E é por isso que quando o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé chegaram diante da igreja de Jerusalém, Deus falou com Tiago e disse: olha, agora acabou a separação. O evangelho é para todos e todos devem se chegar diante de Deus. Todos os judeus, todos os gentios devem buscá-lo de forma direta, intensa e sobrenatural. E nós vivemos esses dias, meu amado. Nós vivemos os dias em que o Senhor acabou com toda a separação. Então nós podemos nos chegar com confiança diante do trono da graça. Nós devemos nos achegar com liberdade, sem religiosidade, mas com reverência, com ousadia e ao mesmo tempo com temor de Deus em nosso coração. E o Senhor deseja usar a cada um de nós para espalhar a sua santa mensagem, para derramar a sua doce presença nessa geração. Nós somos os templos vivos e nesse templo não há mais separação entre o homem e Deus. A única coisa que pode nos separar do nosso Deus, segundo a palavra em Isaías 59:2, são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E por isso, o apóstolo Tiago recomenda aos cristãos gentios que se diferenciassem do mundo, que não tivessem práticas mundanas, que não vivessem na imoralidade como as pessoas do mundo viviam, que não tivessem práticas que os assemelhassem a eles. E por isso nós devemos hoje seguir esse mesmo conselho. Sim, nós temos liberdade em Cristo, nós temos confiança para entrar na sua presença, mas nós precisamos nos santificar, precisamos nos diferenciar do mundo, precisamos guardar princípios, guardar valores e honrar o nome de Cristo com tudo que somos, com tudo que temos nessa geração, para a glória de Deus.